Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa nova aula de projeto de vida e como nós conversamos então na aula anterior, retomando aqui, nós conversamos sobre o projeto de vida de vocês, e também sobre assumir as próprias escolhas, que não é uma tarefa tão simples assim. Às vezes você acha que querer assumir suas próprias escolhas é uma coisa muito simples, porque eu quero, porque eu mando na minha vida e pronto, acabou. Não, não é bem assim. A partir do momento que você tem esse poder em suas mãos de poder escolher aquilo que você quer, você também tem que arcar com aquilo que eu falei para vocês, que é o quê? As consequências, porque você se torna alguém responsável pelas suas escolhas, pelas suas opiniões, e é isso que nós tratamos na aula passada, assumir as próprias escolhas, que não é uma tarefa fácil, mas é necessário a gente passar, certo? Então nós conversamos sobre isso um pouco na aula passada, pedi para que vocês pudessem reler também sobre o projeto de vida de vocês, se vocês mantiveram o projeto e se não mantiveram, quais foram as mudanças que vocês fizeram nesse projeto e por qual motivo fizeram essa mudança. Até eu perguntei para vocês, foi por causa de alguém que falou que era melhor seguir esse caminho, não o outro caminho que você estava pensando em planejar, em trilhar, ou teve uma outra situação que te fez refletir e ver que essa nova opção que você escolheu era melhor e não que você tinha escolhido antes, certo? Eu pedi para que vocês pudessem escrever e me entregar, certo? Então vamos continuar com a nossa aula, então, que hoje nós vamos conversar sobre aquelas narrativas que tem aqui na página 216, tá? Eu não vou ler as narrativas porque senão vai tomar muito tempo e eu não quero que essa aula seja muito cansativa, certo? Então eu pedi para que vocês pudessem ler também as narrativas em casa, tá? Nós temos a narrativa do Breno, da Larissa, da Elisa, Helena, Lucas e do Carlos Eduardo, certo? E continuando sobre isso daqui, sobre essas narrativas, nós temos aqui na página 219, que fala sobre palestra das decisões, que eu achei muito legal essa matéria que está aqui para a gente estudar, e seria legal se fosse em grupo, ou seja, a gente trabalhar isso numa sala de aula, pessoalmente, onde pudéssemos debater, conversar e assim pudesse entender sobre as decisões que vocês tomaram, referente a esse projeto de vida. Então aqui nós temos essa narrativa que é sobre o Lucas, o personagem que está aqui na outra página, certo? E eu vou ler aqui para que vocês possam entender. O Lucas dizendo assim: eu tinha muito medo de errar por causa do julgamento das pessoas. Isso limitava as tomadas de decisões da minha vida, pois eu ficava em dúvida sobre o que eu queria para o meu projeto de vida. Foi nas aulas de projeto de vida, por meio do meu plano de ação, que eu aprendi que tomar decisões era uma responsabilidade só minha, pois somente eu deveria avaliar as consequências e não me preocupar com o que as pessoas iriam pensar. Hoje, adulto, lembro o quanto a escola me ajudou a entender a importância de eu mesmo ter a responsabilidade das minhas escolhas, sem me importar com julgamentos, e assim realizar os meus projetos. É muito interessante essa narrativa porque é o que acontece muito na vida de muitos jovens e na vida daqueles que já passaram por esse período de juventude, ensino médio e que hoje já estão na fase adulta e já estão com uma vida mais estabilizada ou não estabilizada. Como assim não estabilizada? Fugiram do foco do projeto de vida que era para ter seguido e hoje não está feliz com a condição que vive, não está satisfeito da forma que está acontecendo a vida e que acha que agora é tarde demais e não dá para correr atrás. Pessoal, por isso que a gente tem que pensar muito antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, seja uma decisão para a área profissional, seja uma decisão para uma área pessoal também, no relacionamento e outras situações, seja uma decisão em questão de emprego, sabe? Porque tudo isso influencia naquilo que a gente quer viver no futuro.
Até eu comentei com vocês sobre a minha vida, que eu sempre desejava ser professor, só que na época eu deixei essa opção de ser professor, esse meu projeto de vida, para ser músico, para ser cantor, para seguir essa carreira musical onde eu sempre também desejava. Minha família toda trabalha com música. Sim, são músicos, meus avós, né, na época também era regente de corais, então eu já vinha de uma linhagem musical. Só que chegou um momento que eu falei, eu quero ser professor, e eu estava seguindo o caminho. Só que por esse desvio, questão musical, eu acabei deixando de lado. E foi uma decisão que eu tomei, que eu digo assim, não me arrepender porque foi uma experiência muito importante que eu tive na minha vida e foi também um aprendizado muito grande. Tudo nessa vida, você vai tirar um aprendizado para que você possa corrigir e não errar mais, certo? E para mim na área musical, como eu disse, que eu não me arrependo, foi porque eu cresci muito. A minha ideia, a maturidade de aprender a trabalhar com pessoas aumentou muito, porque minha vida foi diretamente ao público. As redes sociais eram voltadas ao público, ou seja, sempre estava em contato com pessoas que às vezes me reconheciam na rua, ou às vezes na igreja, quando a gente ia visitar, assim, algum compromisso, e as pessoas reconheciam, ou seja, eu era uma pessoa pública, certo? E isso me fez com que eu aprendesse a lidar com pessoas, a lidar com o ser humano, certo? Só que, por outro lado, na questão profissional, né, infelizmente a música foi uma área que não deu muito certo. Até porque é um lado muito competitivo, infelizmente, tanto em qualquer segmento musical, sabe, secular, ou gospel, ou cristão, é muito difícil, é muito competitivo. Se você não tiver alguém que venha bancar aquilo que você está proposto a apresentar para o público, você se torna alguém o quê? Anônimo. Você não consegue, às vezes, entrar em alguns lugares onde seria muito importante para com que a sua música, a sua arte seja vista por pessoas, certo? E como eu falei para vocês, foi uma decisão que eu tomei, que eu não me arrependo, mas que trouxe algumas consequências em minha vida, né? Como, por exemplo, é o lado financeiro, que afeta principalmente, ainda mais depois, quando a gente casa e tem filhos, a responsabilidade aumenta e agora você é responsável não só por si, mas sim por aqueles que estão sob o teto da sua casa. E é isso que eu falo para vocês, que vocês têm que fazer o projeto de vida de vocês muito bem elaborado e muito bem preparado, para que vocês no futuro não venham sofrer com as consequências de uma decisão, de uma escolha errada. E isso, infelizmente, traz muitas complicações. E tem pessoas que não conseguem sair dessas complicações, entram numa depressão, né? Acaba aceitando a condição que está vivendo e não consegue se levantar para lutar, para tentar melhorar, certo? Graças a Deus, eu estou numa idade onde eu consegui ver antes, né? Antes que eu chegasse nos meus 40 anos de idade, consegui verificar que ainda havia chance de eu conseguir mudar o trajeto da minha vida, mudar o projeto da minha vida para com que as minhas filhas e a minha esposa fossem beneficiadas. Uma coisa eu pergunto para vocês, né, que depois que veio a pandemia, a gente sempre para e analisa muito mais o que acontece em nossa vida, principalmente questão de escolhas. Eu não sei se vocês tiveram a Covid, mas eu acabei pegando a Covid na época da pandemia. Eu fiquei muito mal em casa, tanto eu e minha esposa, nós pegamos, não precisamos ficar hospitalizados, graças a Deus por isso. Mas aquela enfermidade, aquela doença é uma coisa muito ruim, porque a primeira coisa que ela afeta em você não é simplesmente você ficar fraco e você ficar desmotivado, você sentir canseira, às vezes dá um pouquinho de falta de ar por causa quando você tenta se movimentar e fazer as coisas. Mas o principal local onde ela atinge o ser humano é aqui, ó. O psicológico. Quando você fica gripado, você sabe que em 2, 3 dias, se você tomar um remédio, você vai estar melhor. Mas a Covid ela era algo diferente, porque você tomava um remédio, eu cheguei a tomar um remédio no começo, que foi a azitromicina, e teve um outro que eu tomei. E aí, eu comecei a perceber que não passava. Passava 2 dias, não passava 3 dias, não passava 4 dias, não passava 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiquei 2 semanas de molho em casa.
E aí, como eu falei, ela começou a afetar aqui o psicológico. E quando começou a afetar aqui, ela começou, tipo assim, você vai morrer. Você vai morrer porque você não está melhorando, a tendência é piorar. E a gente sente isso, sabe? Você sente. E quando eu passei por esse período, assim como a minha esposa, a gente começou a parar e analisar sobre a nossa vida, sobre o que nós iríamos deixar para as nossas filhas se nós morrêssemos naquele momento. Eu não ia deixar nada. Eu não ia deixar uma casa para elas, porque ainda está difícil a gente conseguir uma casa. Eu não ia deixar elas preparadas com algum fundo financeiro num banco para que elas pudessem usufruir, né, com aqueles que estariam ali cuidando delas. Ou seja, você começa a analisar que você precisa mudar o caminho que você está vivendo. E foi isso que despertou na gente. A gente tem que acordar para a realidade e ver que a gente não vai viver para sempre. E que as pessoas que estão com a gente não vão viver para sempre. E principalmente os nossos pais, vocês que moram com seus pais. Os pais de vocês não vão viver para sempre ao lado de vocês. Então vocês têm que se preparar para tudo isso. Se um dia, misericórdia, não que isso não aconteça, porque deve ser o pior sentimento do mundo. Você perder o pai ou perder uma mãe e vocês ficarem numa situação vulnerável, como que vocês vão conseguir se manter? Como que vocês vão conseguir se preparar para que vocês possam ter uma condição de vida melhor? É algo muito difícil. Então que vocês, a partir de hoje, possam entender que as decisões que vocês tomam hoje é o que vai influenciar vocês no futuro. Então plantem coisas boas, façam coisas boas, estudem, façam cursos, se preparem, que vocês vão conseguir ter uma vida tranquila, vai ter os objetivos alcançados. Então por isso que é importante a gente ter um foco, ter uma determinação para seguir esse projeto de vida. E vocês têm que procurar a não se desviar desse projeto. Porque se desviar, às vezes a consequência não vai ser tão boa e pode gerar frustrações, né? E muitas pessoas acabam, como eu falei, entrando em depressão porque não conseguiu atingir aquilo que desejava e que projetava. Um exemplo que eu dei numa sala, que eu dei aula, foi sobre a geração antiga, né? Que eu falo da geração musical. Falei que antigamente essas cantoras que hoje já têm aí 30 anos, cantores, bandas, que têm 30 anos de carreira, que eles hoje se mantêm daquilo que eles plantaram no passado. Você já parou para analisar? Se você conhece esses cantores internacionais, ou até nacional, que você veja que quando lançam uma música atual, não surte tanto efeito como se fosse no passado. Porque hoje, a geração de hoje não é acostumado com esse estilo que eles cantavam no passado, e que quem mantém eles, vamos dizer, quem que dá hoje a aposentadoria deles, quem ajuda a manter eles, é a minha geração, que ouvia aquelas músicas no passado e que até hoje gosta de ouvir. E assim vai acontecer com a sua geração hoje. A geração hoje, que está plantando hoje, e no futuro, daqui a 10 anos, quando todas as musicalidades começarem a mudar novamente, nascerem novos ritmos, novas combinações, quem vai sustentar essa geração que cantava hoje lá na frente serão vocês, que vão continuar ouvindo essas músicas. Até eu brinquei, falei, ele nem sabia que tinha música desse tipo de desenho anime. Eu nem sabia que tinha isso. Eu descobri por causa da minha filha, que ela falou que tinha esse estilo também. Ou seja, eu não ouço esse estilo de música. Então eu não sustento esse tipo de artista. Mas o que eu ouço até hoje são os artistas do passado, que eu sempre gostava de ouvir as músicas. Então por isso que é importante você manter um foco e você saber bem o que você está decidindo para a sua vida, certo? Num relacionamento a mesma coisa. Se você não souber saber se a pessoa realmente condiz com aquilo que você gosta, com aquilo que você é, se os dois têm liga, né? Tem liga, porque muitas vezes falam que os opostos se atraem. Realmente, cada um com o seu jeito, você aprende a viver, aprende a lidar. Só que tem coisas que já é o extremo. Às vezes você quer uma pessoa que não condiz com aquilo que você vive, com aquilo que você é, e que você acha que vai dar certo e chega de repente e não dura. Infelizmente hoje você pode ver os relacionamentos, casamentos, né? Não duram muito tempo. Existe até contrato de casamento válido por 2 anos. Você sabia disso? Existe. Hoje o casal pode fazer um contrato que dura por 2 anos e aí acabou 2 anos, quer renovar, renova.
Não quer? Separa e arruma outra pessoa. Olha só que ponto nós estamos vivendo, onde as pessoas estão deixando de dar importância às escolhas, né? Achando que você pode mudar qualquer coisa assim, de qualquer momento. Nem tudo dá para você mudar. Nem tudo dá. Se você começar numa situação, numa escolha que você faz agora, e você, desde agora, no começo, decidir mudar, você ainda pode ter uma chance de escolher algo melhor. Mas muitas vezes, quando você sai do foco de algo bom, sem você analisar o que você quer ir, sem antes fazer uma prévia análise, você pode afundar, infelizmente. E aqui nós temos aqui essa palestra das decisões, que seria algo muito legal se fizéssemos, então, uma aula presencial. Mas isso deixa para uma próxima oportunidade. Mas eu tenho aqui algumas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem e a gente poderia trabalhar isso também na próxima aula. Primeira pergunta: devemos levar em conta as opiniões dos outros para a construção do seu projeto de vida? Olha aí. Segunda: no seu plano de ação, há decisões que dependem de outras pessoas? O seu plano de ação, como é que você vai fazer para realizar esse projeto de vida? Vai depender de outra pessoa? Vai depender do seu pai? Vai depender da sua mãe? Vai depender de um tio? Vai depender de alguém? Eu quero que você responda isso. Outra pergunta: na sua opinião, quais as dificuldades que alguém pode ter ao tomar decisões? Quais são as dificuldades que você pode ter ao tomar as suas decisões? E a última pergunta: como tomar decisões assertivas? Então eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas, respondam essas perguntas, para que na próxima aula a gente possa conversar e falar um pouco mais sobre isso. E já dando entrada então sobre também Cadê aqui? Me perdi aqui. Para entrar na situação de aprendizagem 2, que se chama os cenários, que é muito interessante, que a competência socioemocional dela seria autoconfiança e imaginação criativa, que é muito legal, que vocês vão poder saber diferenciar. Mas dê uma lida no conteúdo antes, tá, pessoal? Antes da gente ter essa próxima aula, para que a gente possa aí conversar, interagir bem, certo? Pessoal, ficamos por aqui então. Até a próxima aula e que vocês tenham um ótimo final de semana. Um abraço.